A notícia veio como um sussurro que cresceu em ondas de preocupação, ecoando de Taipei até Pequim e atravessando capitais do mundo inteiro. Enquanto a captura de Nicolás Maduro e sua retirada forçada da Venezuela pelos Estados Unidos ainda reverbera na política global, autoridades e analistas em Taiwan começaram a levantar um receio que vai além da América Latina. E se esse mesmo tipo de ação inspirar a China a replicar uma intervenção similar contra sua própria frente, Taiwan? O governo taiwanês, acostumado a medir cada palavra e cada movimento de Pequim como se estivesse sempre à beira de um novo conflito, agora observava a mudança geopolítica com olhos mais atentos e uma ansiedade que mistura história, medo e estratégia. O que começou como um evento distante, uma operação militar executada no hemisfério ocidental, rapidamente tomou contornos de lição geopolítica em muitas capitais asiáticas. Em Taiwan, a liderança política e os responsáveis pela segurança nacional voltaram seus olhares para além do estreito que os separa da China continental. A ideia de que uma potência global pudesse efetuar uma ação ousada para remover o líder de um Estado soberano serviu de alerta. Para muitos estrategistas taiwaneses, isso levantou uma pergunta incômoda. Se os Estados Unidos conseguem fazer isso no Caribe e na América do Sul sem um grande consenso internacional, por que outra potência não poderia aplicar um modelo semelhante em outro contexto? Quando se olha para a cobertura da mídia de centro, o relato tende a ser cauteloso, receoso de extrapolar cenários, mas sem ignorar que há, de fato, reações e discussões acontecendo em Taiwan e em círculos diplomáticos regionais. Nesse viés, veículos equilibrados descrevem os receios como parte de uma análise estratégica mais ampla sobre como grandes potências podem interpretar precedentes geopolíticos. Eles destacam que não existe, pelo menos no curto prazo, uma indicação concreta de que a China pretendesse usar a captura de Maduro como roteiro para ações militares contra Taiwan. Em vez disso, essa interpretação é vista como um sinal de que estados insulares e democracias ao redor do mundo estão reavaliando seus próprios mecanismos de defesa e alianças, diante de um mundo onde ações unilaterais podem desafiar normas estabelecidas. Nesse relato mais centrista, o foco está nos elementos objetivos da situação. Taiwan está intensificando seus exercícios de defesa, reforçando seus sistemas de radar e prontidão militar, e buscando reafirmar suas relações com aliados próximos, especialmente os Estados Unidos. Essa abordagem também ressalta que Pequim, apesar de seu tom retórico mais agressivo em algumas comunicações oficiais, não anunciou nenhuma mudança pública em seu plano estratégico em relação à ilha com base no episódio venezuelano. Em outras palavras, para quem observa sem polarizar, o evento na Venezuela é estudado como um dado no grande tabuleiro de xadrez da segurança internacional, relevante, mas não decisivo por si só. A mídia de esquerda, por sua vez, canaliza uma narrativa que vai além das análises técnicas e incorpora um componente histórico e crítico das dinâmicas de poder entre nações. Ela não ignora o fato de que Taiwan vive sob a sombra de uma ameaça constante de coerção por parte de Pequim, nem que a captura de Maduro pode ser vista, em certas redes sociais e discussões públicas, como alimentando fantasias de soluções rápidas e dramáticas. Porém, nesse viés, a crítica central recai sobre a forma como grandes potências, como os Estados Unidos, manejam intervenções e o impacto que isso tem sobre a ordem internacional e sobre países que tentam manter sua autonomia frente a blocos maiores. A interpretação aqui é que tanto a ação americana quanto os receios asiáticos refletem uma disputa global em torno de quem define as regras e como elas se aplicam. Pequim, segundo esse olhar, pode muito bem aproveitar a situação para avançar sua narrativa de que o uso de força por parte do Ocidente justifica, paradoxalmente, sua própria postura assertiva, mesmo que isso não signifique necessariamente uma ação militar direta imediata contra Taiwan. Por último, a mídia alinhada à direita tende a encapsular a situação de uma forma ainda mais enfática, apresentando-a como uma possível reconfiguração das regras de jogo no cenário internacional. Nesse discurso, o episódio venezuelano seria uma espécie de mensagem implícita para Pequim. Em um mundo em que hegemonias e interesses estratégicos se sobrepõem a tratados e consensos multilaterais,
Mover peças de forma decisiva é parte inevitável da competição entre grandes poderes. Esse viés enfatiza que, para líderes chineses e militares de alto escalão, observar uma ação de grande ousadia no outro lado do planeta pode incentivar reflexões internas sobre a própria capacidade de consolidar objetivos territoriais que há décadas são declarados como centrais à sua política nacional, incluindo a reunificação forçada de Taiwan com o continente. É importante notar que análises especializadas, incluindo opiniões de acadêmicos focados em relações entre Estados Unidos, China e Taiwan, destacam que uma ação semelhante à de Caracas, envolvendo forças especiais, captura de líderes e remoção sob acusações severas, ainda encontra obstáculos práticos e estratégicos enormes se pensada no contexto de um ataque contra Taiwan. Uma operação desse tipo não seria apenas uma questão militar, mas um ponto de inflexão capaz de desencadear respostas em múltiplos frontes, envolvendo alianças militares, interesses econômicos e riscos de escalada que proibiriam decisões impulsivas. Entretanto, o próprio surgimento desse debate em Taiwan ilustra a maneira pela qual eventos em um canto do mundo podem reverberar em decisões políticas e estratégicas em outro, alimentando tanto temores quanto reavaliações de alianças e capacidades de defesa. No fim, a história que emerge dessa confluência de relatos e interpretações não é apenas sobre um temor isolado, mas sobre como a globalização dos riscos e das respostas em política externa está redefinindo, para líderes e populações ao redor do planeta, a forma como se pensa o equilíbrio entre soberania, proteção e a ameaça de ações unilaterais por potências que não hesitam em demonstrar sua força em contextos distantes. Em uma era em que a imagem de uma operação militar pode cruzar oceanos e influenciar cálculos diplomáticos no outro lado do globo, Taiwan observa e se prepara, consciente de que o jogo de poder global não conhece fronteiras fixas.